ou seja, eu deixo pessoas serem abusadas, eu deixo pessoas serem vitimizadas, deixo crianças... Porque essa é a adultização que vai marcar para sempre, tá? Uma criança abusada deixou de ser criança. Põe na cabeça isso. Ela foi adultizada. Eu já tirei de dentro do banheiro de uma igreja um cara que se masturbava com calcinha infantil. Que loucura. Dentro da igreja. Pedófilo. Então eu vejo que até as próprias doenças que surgiram hoje, como ansiedade, depressão e tantas Síndrome outras... do pânico. Síndrome do pânico. São, para vocês terem ideia, aos senhores terem ideia, o que acontece? As crianças hoje, quando elas nascem, vão crescendo e o pai troca a paternidade pelo celular, dá o celular para a criança, essas crianças, elas estão com tal do TDAH. Elas estão ficando... Mas não existia já? Não, mas não como hoje não. Como hoje não. O TDAH não é um fruto da psicologia e de vender mais soluções? Não, vou colocar uma polêmica aqui na mesa. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que não existe. O celular, eu não estou dizendo que não existe. Inclusive o autismo. Eu não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que isso não pode ter sido agora impulsionado de uma maneira... como é que eu falo? Eu acho que não tinha sido diagnosticado, não havia ferramentas o celular corroborou porque assim, os casos de autismo já estão provados que estão intimamente ligados ao nosso estilo de vida moderno. Sim, né? sim. A alimentação e muitos outros fatores. E a igreja está preparada para lidar com isso? Esse é o Ou seja, hoje nós temos então, lá uma sala sensorial na igreja, ok? Somente para receber crianças autistas, temos os fones para eles, temos profissionais capacitados na igreja para poder cuidar deles. Isso o que eu tô querendo dizer, lá na minha assim, realidade pastor, de comunidade. Agora, isso não é barato. Não é barato. Então, quantas comunidades têm acesso? E precisa de formação. E precisa de formação para saber lidar. Só que eu tô querendo dizer aqui que, às vezes, por a manipulação da mídia em enfocar em alguma coisa... Por exemplo, vou dar um exemplo do meu filho. Hoje ele tem 15 anos. Mas quando ele tinha 3 para 4 anos, era reclamação na escola. Seu filho é hiperativo, seu filho é hiperativo, leva pro psicólogo. Aí lá vai a gente pro psicólogo. E sessão, é hiperativo, tal. Diagnóstico. E eles dão chute que é autismo, não, né? Então, não aí o diagnóstico final. Diagnóstico final. Seu filho, não é hiperativo. Seu filho é agitado, mas não resolveu o problema. E aí, um dia, conversando com um psicólogo pastor, ele falou assim, faz assim, assim, assim com seu filho. Pastores, eu fiz, resolveu. Olha só. Então, assim, não é... eu vejo que hoje há o quadro existe. Só que eu percebo que há um foco naquilo e aí aquilo se expande. Tudo que foca expande. Isso é natural. E aí, até onde? Mas o que eu tô querendo dizer aqui, adultização. Se as crianças estão mais ainda infantilizadas, inclusive os adultos estão mais infantilizados, o QI está regredindo. E agora, é a questão da sexualização ou é a questão da responsabilidade? O que nós, como igreja, devemos focar? Na sexualidade ou na responsabilidade? Aonde é o ponto de equilíbrio aqui? Isso que eu gostaria de ouvir vocês. A igreja tem que ser um lugar de escuta, pastor Jonas. Nós temos que saber ouvir. As crianças, os adolescentes precisam ter liberdade para falar. A maioria das igrejas, as crianças e os adolescentes têm medo de falar com o pastor. Sequer conversam com o pastor. É verdade. Na minha realidade de igreja, e aí eu estou no ar, ao vivo, todo mundo pode falar, e na nossa igreja também, nós temos um grupo grande de adolescentes. Nós temos ali o Ministério de Adolescentes, o RECAP, que é grande. Todos eles têm meu telefone. Sabe o que eu falo lá? Eu sempre falo lá, subo no palco e falo para eles. Se alguém falar com você, fala para as meninas, para os meninos, de alguma maneira que você se sinta ofendido, invadido na sua privacidade, na sua intimidade. Se alguém tocar em você diferente, me liga, porque nós vamos tirar daqui mesmo, à força. Entende? Vamos colocar no lugar deles. Por quê? Porque se nós não tivermos uma postura enérgica, firme, viril, de homem, as nossas crianças vão ser vítimas. Então lá na igreja eu não brinco, não. Eu digo assim, se tocar em uma das nossas crianças, vai sair daqui a pontapé. Entendeu? Nós vamos pegar a segurança, vamos levar para a polícia e vamos meter na cadeia. Entende? Então, você vai ver que não acontece, porque há uma proteção. Isso é estatístico, que os abusadores de crianças, a primeira coisa que ele faz é observar o pai. Temos vigilância 24 horas, temos
segurança armada dentro da igreja. O que era criticado hoje é proteção. Os vou pais... só grifar o que o senhor está Ok, falando aí. deixa eu só terminar. concluir aqui, isso eu já grifo. Quando os pais começaram a deixar os adolescentes lá na igreja, na nossa comunidade, eles entravam dentro do auditório e colocavam os adolescentes lá. Hoje eles param na rua, os adolescentes entram, porque entenderam que a igreja é um local seguro. E eu tenho certeza que a igreja dos irmãos também. Mas as pessoas precisam entender que a igreja é um local seguro e nós precisamos dar sinais de que a igreja é um local seguro para as crianças, para os adolescentes, para que eles possam crescer, ter amizades, desenvolver a sua fé. A igreja tem que ser um local seguro. A adultização, criança abusada é criança adultizada. Você não é adultizado só quando está na internet. Criança abusada, e a maioria dos abusos acontece dentro de casa, e as vítimas têm como abusadores pessoas próximas. Tio, pai, avô. E até mesmo líderes religiosos. Que a família confia no líder religioso. Então, nós temos que ser, sim, o exemplo de proteção, de cuidado, de escuta. Eles têm que poder falar. Eles têm que poder ter acesso ao pastor. Eu busco, e acredito que tinha que ser assim, ser um pastor acessível. Eu ando no meio do povo. Eu estou o tempo todo acessível para que possam falar comigo, para que a gente possa ouvir. Criamos também na igreja uma ouvidoria, onde as pessoas podem falar, fazer denúncia, e não pode ser anônimo. Entende? Porque nós temos que cuidar. Isso é muito bom. E a minha pergunta aqui é, porque o cuidado na nossa igreja, geralmente, eu não falo da minha comunidade em si, na igreja brasileira, é com a criança que já chegou até nós. Mas e a família? Porque essa criança, você vai ali, ensina ela, e ela vai para um seio familiar que talvez o perigo, ou seja, o algoz está lá no seio da família. O abusador está dentro de casa. Agora nós temos que observar também, pastor Eduardo, um ponto muito importante nisso aí. Tudo que o senhor falou é bem relevante mesmo, a igreja tem que estar preparada para tudo isso, mas até momentos de ensino, como o senhor falou aqui no domingo, nós não ensinamos isso e tal, mas se nós observarmos, até que ponto o coração dos pais estão aptos, abertos para ouvir o líder espiritual, o sacerdote de todos. O abusador não vai ouvir a gente, não, mas a gente consegue identificar. Mas aí é que tá. Se nós não tivermos uma sabedoria para poder quebrar esse bloqueio, porque pai, a grande maioria dos pais não querem ouvir. Às vezes nem vai pro culto, né? Olha, vamos falar de uma coisa simples que eu já disse aqui, de filhos que ficam com o celular o tempo inteiro. Vai virar para um pai, chamar no canto, para não falar de púlpito nem nada, ok? Chamar no canto e falar, não dê, você está prejudicando o seu filho. É perigoso virar as costas. Você tá entendendo? Então, mas aí a gente entra naquela discussão. É melhor proibir ou é melhor ensinar? E quem sabe a Será dose, que essa criança... a dose, não é o pai? Então, até que, como a gente pode, na verdade, criar uma cultura nos pais para que eles... Isso aí. A palavra certa. Isso aí. Mas aí é que tá. Cultura. Se não conseguirmos estourar a bolha, você tá entendendo? Não, aqui é minha família, aqui é eu mando eu e pronto, acabou. Não adianta a gente esconder que realmente os pais estão ali e eles não estão como esponja. Não. Entendeu? Eles estão mais como uma pá, talvez com atitude, talvez, de uma enxada, mas é difícil se encontrar um pai que queira fazer. Concordo Entendeu? plenamente com o senhor. Todo pastor, por mais que ele é próximo das ovelhas, como Ele foi vai ter essa dito, e dificuldade, tal, não, ele procura esconder seus filhos. Às vezes de perto de próprias ovelhas. Pastor, e quando as mães que estão nos assistindo e nos ouvindo, elas não têm rede de apoio à família? Porque isso que eu tô falando. esse é o X da questão. Eu sou mãe de 2. Uhum. E A eu igreja tenho tem que ser ajuda do meu acolhedeira, esposo, eu tenho ajuda horas das minhas sogras, às vezes. Mas nem sempre eu tive rede de apoio. Assim, Aí e eu vou até pra... ela entra nessa hora. Eu acho Então, que a igreja, não tô falando que eu estou correta. eu acho que a igreja é necessária nesse momento, porque assim, Mas- se uma igreja não fornece esse tipo de auxílio, de ajuda, que a igreja foi chamada para Mas ser essa luz e questão, sal. eu vou para a Você palavra acha que a do pastor igreja Fábio. supre isso hoje? Pastor Fábio disse Falha no muito. início a respeito demais. não só da responsabilidade, mas quando a igreja é ativada. Isso.
Entendeu? O pastor é ativado. Por mais que a sua igreja... Aí eu pego a palavra do pastor Eduardo Reis, quando diz que muitas igrejas não abrange a esse lado de ter as classes, começar desde criança, porque não tem nem subsídio, nem condições de ter espaço para isso, espaço físico, né? Mas eu acredito que a grande maioria faz, porque a grande maioria está aonde? Está nas Assembleias de Deus. Entendeu? É a maior igreja do país. Sim. Você tá Inclusive, entendendo? fazer uma divulgação aqui. Sábado agora, Mecria, que é a Congresso das Crianças, vão ter aqui mais de 5 mil crianças aqui na Olha Lebrais. isso. Olha aí. Vindas Que de legal. todas as partes, com monitores, identificadas, cadastradas. Aqui, que Olha então só. as crianças aí, se você quiser ver uma festa infantil apenas com crianças, vem aqui na Agora Lebrais. deixa eu contar só Você não um vai fato. entrar, só mas vou porque as terminar crianças vão aqui estar lá. pra eu mas- falar que eu não falei ainda. Então, antes que ele vai entrar no comercial. Então, Manani, deixa eu Não. dizer rapidinho. Mesmo que a igreja não tenha um núcleo familiar para poder orientar, existe o pastor e a pastora que pode sim lhe dar o subsídio que a irmã precisa. Será que na prática é assim? Eu Pastor, em Não, muitas não, igrejas daí as é pra pessoas cima. não Mas têm aí é que acesso tá. ao pastor, Gente, poxa. vamos ser Mas aí, realistas. mas As esse aqui pessoas têm medo até de se dirigir ao pastor. Exato. É, mas Na aí- prática, O pastor é colocado no será que esse blindado, né? pastor, igual Mas o é- pastor Eduardo, é um pastor acessível, como ele tá? Mas como aí ele é que passou? eu estou falando do pastor acessível, gente. Eu não estou falando do pastor, que você não tem tem que ter acesso cheiro a de ele. ovelha, né? Você tá Ô, entendendo? Nani, Agora, no meu caso, mas no não meu quer dizer que eu caso, vou por alcançar exemplo, todo mundo, são 3 eu- mil pessoas. aqui, não tem como. Sim. automaticamente. Tem uma rede, né, de Então, ajuda aí, de 3 mil cidade. pessoas. Como que uma pessoa simples lá vai conseguir falar com o pastor? Tem que ter o mecanismo. Se ele Quando for o pastor visitar uma delega. por dia, não dá. Delega, aí é Exato. diferente. Mas aí essa igreja vai Não, ter a questão um é... próprio que a irmã precisa. O Jetro, quando Tá entendendo? as pessoas na foi igreja falar têm com Moisés, acesso ao Moisés não estava pastor conseguindo atender quando todo elas o povo, procuram. né? A questão é, nossos pastores hoje, eles entram pelo fundo, saem pelo fundo, só se vê no palco, não Fala, Deus. está no meio do povo. Então, como, Dá é que, tchau de como, cima. como é que as pessoas vão ter Fecha os acesso? olhos que eu vou Então, eu tô orar falando de dar acesso, é estar disponível. Por exemplo, na igreja que eu pastorei, a realidade da comunidade que eu pastorei, qualquer criança ou adolescente vem falar Pastor comigo. chega. Mas mas com acesso, certeza. Na cara. minha igreja também é assim. Então, eu mas- desço, mas eu não tô é- junto mas com o não é em- povo. não é em eu todas. converso, não é em todas. Isso é verdade. Talvez a proporção de uma igreja que vai chegar, talvez aí vai ter que ser Eu delegado. penso que o Jonas Agora- falou a palavra-chave, que é criar cultura. Sim. Ou seja, o Espírito, nós damos a bênção apostólica e esquecemos de uma parte importantíssima, né? Que é a comunhão do Espírito. As comunidades precisam viver comunhão de verdade e não apenas uma religião. Um ajuntamento. Porque quem vive uma religião vai para a igreja assistir culto. Não vai para a igreja ser parte do culto. Entende? Que é essas a grande maioria. E essas pessoas são fechadas para a voz do líder. Isso São aí. fechadas por relacionamento com outros irmãos. Então, a possibilidade de se identificar e de É ajudar na a comunhão. família e de ajudar a criança é muito pequena. Mas quando a comunidade é de fato uma comunidade, quando as pessoas têm comunhão, quando elas convivem umas com as outras, Pastores, deixa eu... quando a reunião acaba Ô, e não pastor, some deixa eu todo falar mundo uma de uma coisa que eu não vez... falei Deixa eu só, Aí você dentro tem disso uma aqui, eu já dou a palavra ao Porque senhor eu tô primeiro. querendo- Deixa eu só trazer aqui uma realidade. Às vezes nós pegamos essa realidade de grandes igrejas. Grandes igrejas são exceções. Isso. A maioria das São igrejas pequenas. são pequenas. A maioria das Estão em igrejas é comunidades, né? composta por pastores simples, que estão no meio do povo e que tem abuso. Então, assim, falar do pastor que dá tchau, não tem nada a ver, gente. Isso aí não tem nada a ver. Isso não ajuda e nem atrapalha. O que nós estamos colocando aqui não é a figura de uma pessoa que vai mudar a realidade. Porque lá nas comunidades é uma igreja pequena, de 50 pessoas, de 30 pessoas, de 80 pessoas. Então, mas lá e não, tem lá abuso. não é desleixo. Então, lá agora- é falta, talvez, de De capacidade. capacitação, ignorância. Ok. Então, mas é o que Mas eu tô... o acesso, o pastor Jonas, ele é muito importante Ele faz ser cuidado. O diferença. acesso faz toda a diferença. Ele faz O diferença. acesso à Não, educação, o acesso à polícia, o acesso ao pastor. Eu não estou desmerecendo essa Eu entendi essa questão. o ponto O que eu tô do querendo pastor. dizer aqui- Por exemplo, o próprio Moisés, quando estava com aquela multidão de gente, chegou um ponto que ele não estava conseguindo atender todo mundo. Não, mas ele tá falando agora das pequenas. Das pequenas, Então, daquelas, então, assim- daquelas que tem os pastores têm um rebanho pequeno E tá no meio do mesmo povo. assim ele tá no meio Tá do povo deixando e ele passar. tá deixando passar. Só que ele não tem Isso aí. instrução, ele não tem formação. Só que agora, Mas eu quero aí- só falar uma coisa agora Devolver aqui, rapidamente. pastor Fábio. Duas coisas. Tem muitos Eu pastores sou que ex-militar, precisam de eu tenho pastores, formação militar. Então, assim, quando você tem uma formação, o teu olhar ele fica um pouco diferenciado.
Sim. E eu vou colocar um dado na mesa que isso acontece e às vezes nós não percebemos. Então, para você ter uma ideia, eu já tirei de dentro do banheiro de uma igreja um cara que se masturbava com calcinha infantil. Que loucura. Meu Deus. Dentro da igreja. Pedófilo. Dentro da igreja. E para muita gente, a igreja se tornou um lugar sagrado. Mas que foi, a pessoa mas entra foi na sua igreja? na igreja que eu frequentava. Por eu ter essa visão. E o que, de que a vida- igreja fez? A igreja? Essa é a parte Você importante pode, pra mim. vamos lá, tudo bem, mas você agora o que pode foi se feito? assustar no que eu vou falar, mas eu puxei a minha arma e coloquei na cara dele. Não, tudo bem. Porque eu senhor, sou mas mais a igreja, militar. qual foi a posição da igreja? A igreja atuou ele, foi um 9-0, levou e aí Ponto. descobriu que ele tinha Tem uma... que ser assim. Foi assim que funcionou. Outra Exato. coisa, Tem que ser eu assim. peguei um rapaz que estava saindo com uma criança do departamento infantil que não era pai. Ele ia levar embora. Delegacia. Meu Deus. Eu peguei outra pessoa dentro da igreja se masturbando na hora do culto e tinha pessoas do lado dele que não perceberam. Então, assim, aí você fala, que olhar é esse? Porque às vezes a minha formação faz com que eu perceba. Então, nós precisamos ter este viés. Educação. Você entende? Criar e cultura. eu ensino os obreiros, preste atenção, as pessoas vão receber a oração lá na frente. Não fecha você o olho, fica não. atento aqui com as bolsas. Porque alguém pode pôr a mão e levar embora. Não, Ah, mas misericórdia. Não, irmão, é uma realidade. Então, hoje, a gente está falando de uma coisa que existem igrejas que têm esse perfil. E nós precisamos ensinar, apóstolo, pastor. também Porque concordo. senão isso vai ser generalizado. Então, eu falo... E lá- graças a Deus que tem igrejas com esse perfil, como vocês fizeram, porque na maioria dos casos, as igrejas que estão preocupadas com performance, com reputação, não vão denunciar, não vão pra frente. não vão levar Não para a vão pra polícia frente. para não Ou que manchar espiritualizam tudo, né, pastor? a imagem da igreja. Ou seja, eu deixo pessoas serem abusadas, eu deixo pessoas serem vitimizadas, deixo crianças... Porque essa é a adultização que vai marcar para sempre, tá? Uma criança abusada deixou de ser criança. Põe na cabeça isso. Ela foi adultizada. Só que isso vai marcar ela pro resto da vida. E aí a igreja, por causa de reputação, por causa de imagem... Abafa. Abafa, esconde, não... Entende? Tem que ser assim. E espiritualiza, fala que é demônio, Ó, não que não seja, mas... Pedofilia é caso de polícia, não é exatamente. caso de pastor. Aqui nem agressão É à caso esposa, de eu falo lá, verdade. agrediu, Sim. não é O falta de pastor vai amor, é cuidar falta da de amor próprio. vítima, mas a polícia vai cuidar do agressor. Pastor, apóstolo, por favor, pode falar. Vai lá, apóstolo. Então, na minha concepção, eu amo ouvir vocês porque eu estou sempre aprendendo. O pastor Fábio falou algo muito importante, mas ele já tem esse gatilho de... Por ser militar. Por ser militar, entendeu? Agora, já houve casos de líderes fazerem esse tipo de coisa, principalmente em Londres, né? E de pegar a esposa do pastor... Como é em no Londres, banheiro. o apóstolo, essa questão Tem do muita cuidado diferença? com as crianças? O cuidado? Como Nossa, que é nas muito igrejas sério. britânicas? As igrejas britânicas, elas têm a prerrogativa de colocar pessoas totalmente capacitadas. Não pode, pelas autoridades, não pode ter uma sala infantil fechada. Igual essa sala aqui, por exemplo, esse estúdio todo fechado desse jeito, só que ela Tem que ter vidros. tem que ter vidro, entendeu? Muito legal. Então, pode ser, mas automaticamente a porta não pode ser lacrada como tá ali. Tem que ter um acesso rápido, né? A levar ao banheiro. Levar Esse é uma um criança... problema sério, né? Então, Muito sério. não pode. As pessoas que estão ali, os professores da escolinha infantil e tal, não pode levar a criança ao banheiro. Pode ficar na porta esperando ela retornar. Por causa da responsabilidade com o tutor que está lá assistindo o culto, né? Mas, porém, ele não pode ir lá abaixar as calças da criança, não pode fazer nada disso. Se a criança precisa desse cuidado, a criança não pode estar na salinha infantil. Ou então tem que chamar os pais. Os pais, para os pais poderem fazer. Então, Importante. essa é a realidade, é diferenciada lá do outro lado. As igrejas brasileiras fora do Brasil precisam cuidar disso ainda com mais... Mais veemência. Porque, veja, eu vi um caso lá em Marlboro, nos Estados Unidos, né? Que o pastor estava me contando. Estados Unidos, antes do senhor falar, não pode nem tocar nas crianças. Pois é, É a mesma coisa. Tem um caso lá, né? De um pastor muito conhecido, amigo, um pregador pentecostal, que hoje é pastor lá. E ele estava contando um caso de um membro da igreja que tinha uma escola infantil. E uma brasileira que migrou para lá, pelo México, nesse negócio de tal de Na caicai, né?
levou a criança para ser cuidada nesse lugar. E os pais inventaram um abuso para poder ganhar o green card. Inventaram um abuso, o cara quase foi preso. Meu Deus. E mesmo tendo provado que ele era inocente, ele tem uma ordem de permanecer. Não pode mais ter escola e tem que permanecer distante de criança, não sei quantos metros, pro resto da vida dele, enquanto ele estiver lá. Aham. Então, ou seja, fora do Brasil, parece que as leis ainda são mais severas e a igreja brasileira tem que ter mais cuidado. Mas o apóstolo Wesley falou do banheiro, eu achei assim incrível, porque... Veja, eu tô falando da minha realidade, não é que a minha igreja tenha alguma coisa a mais do Mas que as essa é a outras, não. preocupação, Mas eu tô né? falando da minha Do que realidade. você vê. Na nossa igreja, nós temos lá, a nossa comunidade, nós decidimos juntos lá, em termos banheiros somente para criança. Adulto não usa esses banheiros. É isolado da área onde estão os adultos não acessam essas áreas, a não ser as professoras e os monitores, que todos são mulheres, e só as crianças acessam esses banheiros. Deixa eu fazer Então, uma quando pergunta. a igreja tem capacidade Uma de estrutura fazer... propícia. Diminui, né, o índice. Agora a Mas deixa eu igreja fazer uma pergunta para aqui. proteger, para fazer do lugar seguro. Fazer uma pergunta aqui. Então, nós falamos aqui da Europa, falamos dos Estados Unidos, da lei severa. Mas lá, a internet, ela é restrita? Não. Ela é bloqueada para as crianças? Não, ela não é bloqueada para as crianças. É igual aqui? É a mesma coisa. Então, qual a diferença? É que lá se pune É o que eu- Mais criminoso. rapidamente. Exatamente. Eles fazem tanto uso Não como o a gente povo, né? faz aqui. Porque aqui é o habeas seguinte, corpus. o cara vai lá e comete um vamos crime, entrar o numa povo é que guerra paga o preço. É. Entende? Ou seja, nós temos aí um caso, né, de adultização denunciado pelo Felca sobre o Ítalo. Aí você quer agora limitar 200 milhões de brasileiros, você quer Que às vezes decidir alguém como que eles trabalha vão usar a corretamente, internet. né? Quer dizer, as pessoas precisam ser livres para usar a internet. Aí, deixa eu fazer uma crítica aqui. E aqueles outros influenciadores que ficam infantilizando as crianças, imbecilizando as crianças, não deveriam entrar nessa mesma situação aí? Não vou citar nomes aqui, mas tem vários deles. Tem uns que até ficam gritando que chega a doer a cabeça. Eu penso que o caso da adultização é uma coisa monstruosa. Sim, por causa da sexualização. Mas a assim, sexualização- eu tô falando assim, Mas vamos pegar aí é uma outra Gente, coisa, pastor Jonas, a- porque a- a adultização em si, sem a sexualização, não tem é nada- grave? Então, É isso Você que tá nós estamos entendendo? discutindo. Essa área, Parece 2 pesos, 2 medidas, né? ela é muito complexa. Porque se você não uma tem linha fina, né? um direcionamento desde quando ou antes de conceber uma criança, como que você vai criar? Qual é o seu perfil de vida? Você tá entendendo? É a mesma coisa de nós colocarmos 2 homens para poder ser pais de uma criança. Colocar Não, 2 mulheres. Tá normatizado. Você tá Romanos entendendo? 1, a gente tava falando dos níveis aqui. Romanos 1 dá para vir à mesa. Eu estava comentando aqui antes de começar o debate. Em todos os noticiários, o que a gente viu foi preso o fulano de tal e o seu marido fulano de tal. Isso. Ficou comum. Mas você acha. Então, Isso já é comum. Aí eu vou entrar numa Ponto área mais pacífico. polêmica. Como que essas crianças todas que Foram deixados. E você tá Como é que entendendo? os pais permitiram? dinheiro, mas que é não o dinheiro. responsabilizaram Isso aí os quer pais? responsabilizar a Isso, rede. mas vão Começa responsabilizar pelos os pais. Vão chegar nos pais. Chegou no ponto mas É, ó, né, meu? na época Já pega os pais, na era década pros de pais tá em 90, Isso mesmo. já era assim. Mas, Sim. Já era assim. como... Na década de 90 já era assim. Talvez não com o apelo de ganhar dinheiro na internet. Mas né? de outra forma. Mas outra ganhava forma. de outra forma. Agora, Em bens, né? o que eu quero dizer é o seguinte: isso no Brasil sempre aconteceu. Graças a Deus, agora, tivemos uma denúncia que chamou a atenção da nação. Podemos agora refletir em como melhorar tudo isso e proteger as nossas crianças. Porque eu sou a favor de proteger as crianças. Esse é o primeiro ponto. Legalizar a internet. Nós temos que proteger as crianças como cidadãos. Não, pera, o senhor é a favor ou contra? Contra. Regulamentar a internet. Regulamentar? Regulamentar. Totalmente contra. Presta atenção, Eu acho nós que isso temos aí que vai ser um bode punir expiatório. o criminoso, Verdade. Mais um não as próximo pessoas de debate. bem. Já tem lei para isso. Não, mas vão ter que fazer. Mas nós temos que punir criminosos, não as pessoas de bem. Para punir criminosos já tem lei, só basta cumpri-las. Será que o criminoso não tá realmente sendo Em outra área, né? o próprio tutor? Gente, nós estamos num país onde as Entendeu? pessoas O estão sendo próprio tutor. criminalizadas. Será que o tutor não é o Ó, criminoso? As pessoas Porque estão é sendo ele que libera, criminalizadas gente. por opinião Se ele- nesse país. Isso mesmo. O cri... Essa é a nação que nós estamos Isso. vivendo hoje. É, mas nós aí- estamos num país onde a opinião virou crime.